Fala, jovens, tudo bem com vocês? Eu sou o Luciano Filho, bem-vindos ao Sábado 14 e hoje eu estou aqui para contar uma história para vocês. É uma história baseada em fatos reais e ela inspirou nada menos que o filme Pânico. É uma história cabulosa que aconteceu lá nos anos 90 e conforme eu for contando, vocês vão perceber que existem algumas semelhanças entre essa história e o primeiro filme da franquia, O Pânico de 1996. Então, é aquela história, né? Nada se cria, tudo se copia e se transforma. Todos os filmes de terror têm ali uma inspiração na realidade. Então, essa história ela é curiosa, é bizarra e ao mesmo tempo é triste. Eu fiz um resumo dela aqui e espero que vocês gostem desse vídeo, ok? Então vamos lá. Esse evento ocorreu em 1990 em Gainesville, no estado da Flórida. No dia 26 de agosto de 1990, num domingo, às 4 horas da tarde, a 2 quarteirões da Faculdade da Flórida, no conjunto habitacional, os corpos de Sonia Larson e Christina Power foram encontrados. Elas foram esfaqueadas até a morte. Era um assassino cuidadoso, onde ele, depois de matar as vítimas, limpava os corpos delas com detergente. Ele era tão cuidadoso, pessoal, que ele tomava banho na casa das vítimas e ele tirava o ralo do chuveiro, porque quando ele tomava banho, né, quando as pessoas tomam banho, o cabelo pode cair e ficar preso no ralo. E o cabelo é fonte de DNA. Então ele tinha esse cuidado para não deixar nenhum vestígio de DNA na residência. Então ele levava os ralos. E não só os ralos. Ele imobilizava as vítimas com fita adesiva. E depois que ele matava as suas vítimas, ele tirava as fitas adesivas. A notícia desses dois assassinatos se espalharam rapidamente por todo o país e se tornou um alvoroço na mídia. Todos estavam querendo saber quem havia cometido aqueles crimes bárbaros. 8 horas e meia depois de encontrarem os primeiros corpos, a polícia recebeu outra ligação. Krista Hoyt não havia ido trabalhar e isso era muito estranho porque ela era muito dedicada, era pontual e nunca faltava o trabalho. Os colegas de trabalho dela tentaram ligar para ela, mas o telefone chamava e ela não atendia, o que também era muito estranho. Os policiais foram até a casa dela para ver se estava tudo bem e ao entrarem na residência se depararam com uma cena de filme de terror. Ela estava decapitada e a sua cabeça havia sido posicionada de forma que estivesse olhando para o corpo. A Krista basicamente tinha sido estripada. Os policiais que conheciam ela, que já tinham trabalhado com ela, ficaram chocados com a cena. Disseram que é como se alguém tivesse pego tinta vermelha e pintado boa parte do quarto, mas no caso a tinta era o sangue dela. Então a cena era muito bárbara, o crime foi muito violento e a cena era muito macabra. Os policiais realmente ficaram muito abalados. Alguns deles disseram que nunca tinham visto algo tão horrível como aquilo antes. Uma coincidência é que todas as casas tinham sido arrombadas e, assim como aconteceu com as duas primeiras vítimas, a Krista também tinha sido limpada depois de assassinada. Então, isso dava a entender que o assassino era o mesmo. Mas também a polícia não descartava a hipótese de ser mais de um assassino que havia cometido esses crimes. Com a cidade em pânico, a polícia fez uma força-tarefa para tentar encontrar o assassino ou assassinos. Eram pelo menos 150 investigadores do caso em menos de 12 horas. A Patrulha da Flórida e a Guarda Nacional também foram colocados em diferentes partes da cidade. Então, gente, nesse momento, em menos de 12 horas, a cidade já estava em afoita.
Todos os estudantes da universidade estavam preocupados, os pais estavam ligando para os filhos para pedir para eles irem para viajar para a casa dos pais, para ficarem juntos. Então era um medo generalizado, porque qualquer um podia morrer, o assassino podia aparecer em qualquer lugar e as mortes eram muito brutais. 36 horas após o início dos assassinatos, a polícia foi chamada outra vez porque mais duas mortes foram ocasionadas. Tracy Paules e Manuel Taboada foram encontrados mortos. O Manuel era o colega de quarto de Tracy e eles eram amigos de infância. Ambos foram mortos a facadas. Uma curiosidade aqui é que o Manuel Taboada foi o primeiro homem assassinado por esse assassino. E no meio disso tudo, a polícia recebia várias denúncias de pessoas relatando pessoas estranhas que estavam ali na cena dos crimes. Então, era muita ligação, era muita denúncia e a polícia estava investigando cada uma delas, porque eles queriam saber quem era esse assassino. Então, era um surto geral, era um medo geral, dava para ver ali que a cidade estava criando um toque de recolher, então as pessoas não estavam frequentando as ruas, estavam trancando muito bem as suas casas. 3 dias depois, pessoal, a polícia recebeu uma denúncia onde um homem chamado Edward Humphrey estava se comportando de uma forma muito estranha. Além disso, ele circulava os conjuntos habitacionais onde a Sônia e a Cristina haviam morrido. A Sônia e a Cristina foram as duas primeiras vítimas desse massacre. E foi constatado que o Edward Humphrey tinha distúrbios bipolares, apareceu uma vez num bar nas altas horas da noite sujo de sangue e ele falava que ele adorava facas. Então, todas essas situações fizeram a polícia ficar de olho nele. E investigando fora do estado, a polícia encontrou um caso de um assassinato triplo em 1989 na Louisiana. E olhando a cena do crime, reparando no laudo do que foi visto daquela época, os policiais da Flórida constataram que o assassino que estava matando naquele momento ali na Flórida é o mesmo que havia feito aquele assassinato triplo. Então, até o momento, no total, segundo os policiais da Flórida, não se tratavam de 5 vítimas, mas sim 8 vítimas. E enquanto as investigações aconteciam, o Edward saiu de Gainesville e foi para a casa da avó dele. E lá na casa da avó dele, ele tinha uma relação um pouco conturbada com ela e em determinado momento ele chegou a agredir ela. Ela ficou muito machucada, a polícia foi acionada e o Ed foi preso. Finalmente a polícia conseguiu um motivo para colocar as mãos no seu suspeito desses massacres. Depois disso, os assassinatos haviam parado e a cidade de Gainesville vagarosamente começou a voltar ao normal. Investigando na casa da avó de Humphrey, a polícia encontrou uma faca escondida e uma revista que falava sobre crimes e decapitações. Tudo isso fortalecendo a ideia de que o Edward era realmente o assassino que eles estavam procurando. Até então não tinha mais crimes, o suspeito estava preso, então tudo parecia ir bem. Porém, a polícia acabou recebendo outra denúncia muito importante que eles não podiam deixar passar despercebido. Essa denúncia foi feita por uma família que havia abrigado um homem estranho em sua casa chamado Danny Rory. A família diz que acha que Danny estava envolvido com os assassinatos ocorridos na Louisiana em 1989, que foi aquele assassinato triplo. Danny contou para o pai da família que ele gostava de enfiar a faca nas pessoas. E, em 7 de setembro, a polícia percebeu que os assassinatos haviam parado assim que Danny foi preso por assaltar uma loja. E, consequentemente, foi a mesma época em que o Edward Humphrey tinha sido preso por agredir a sua avó. Bom, pessoal,
naquela época, em 1990, a forma de fazer exames de DNA eram bem menos eficazes do que são hoje em dia. Numa das cenas dos crimes, a polícia conseguiu achar amostras de DNA através do esperma do assassino que deixou no local. Então eles pegaram o DNA do Edward Humphrey para comparar com esse DNA que eles acharam na cena do crime. Demorou 3 semanas após o fim dos crimes para o resultado sair. E foi constatado que Edward Humphrey não era dono do DNA que havia sido encontrado na cena do crime. Portanto, o Edward Humphrey não poderia ser o assassino, uma vez que o DNA não era compatível. E aí, 7 semanas depois do fim dos crimes, o Edward Humphrey foi condenado a 22 meses de prisão por ter agredido a avó dele, sem ter qualquer relação com os assassinatos envolvendo o serial killer de Gainesville e as facadas. Já Danny Rowling era um ex-soldado do exército, então o exército tinha todas as informações dele. Ele tinha sido expulso do exército por má conduta. Algumas pessoas falavam que ele andava pelas ruas vestido como se fosse o Rambo. Então, isso tudo abria assim os olhos da polícia sobre ele. Então, a polícia decidiu comparar o DNA que eles acharam com a ficha do Danny Humphrey do exército. E foi aí que a polícia decidiu comparar o DNA que eles acharam na cena do crime com a do Danny Rowling. E bateu, pessoal. Então, pela primeira vez, a polícia tinha aí pelo menos uns 99% de certeza de que Danny Rowling era o assassino que tinha cometido os crimes em Gainesville. E a polícia chegou a trabalhar com a hipótese de que o Edward e o Danny eram parceiros, mas isso chegou a ser descartado bem rápido e foi constatado que o Edward não tinha nada a ver com aquilo mesmo, que ele apareceu ali por pura coincidência e logo depois que ele cumpriu a sua pena por agredir a avó, ele foi libertado da prisão. O Danny Rowling, ele estava preso, pessoal, porque ele tinha tentado fazer um assalto, mas não deu certo, ele foi preso. Foi na mesma época em que os crimes pararam, em que o Edward Humphrey foi preso. Então, ele estava preso desde então. Ele alegava inocência pelos assassinatos cometidos em Gainesville. Porém, ele acabou contando tudo para um colega de cela, que contou para a polícia o que o Danny havia contado para ele. E aí, pessoal, não teve mais jeito. Com essas informações, a polícia chamou o Danny para pegar depoimento e o Danny acabou falando que ele foi responsável pela morte de 8 pessoas. 3 em Louisiana em 1989 e os 5 em Gainesville em 1990. E aí ele foi para o julgamento, onde em abril de 1994 ele foi condenado à pena de morte. E às 18h13 do dia 15 de outubro de 2006, Danny Rowling foi morto pela injeção letal nos Estados Unidos, dando fim a essa história que aterrorizou a cidade de Gainesville por muito tempo. Então é isso, pessoal. Essa foi a história bem resumida do que aconteceu, né, lá naquela cidade em Gainesville, nos Estados Unidos, e que inspirou Kevin Williamson a escrever o que hoje nós conhecemos como o filme Pânico. E as coincidências são bem interessantes, né, de serem analisadas. Por exemplo, em Pânico, do 1 ao 4, Pânico 1, 2, 3 e 4, os eventos acontecem sempre num prazo de 3 dias. Primeiro dia, os assassinatos de abertura. Segundo dia, a perseguição ao protagonista e mais alguns assassinatos. Terceiro dia, o ato final. Só no Pânico 5 que eu preciso rever para afirmar isso. Mas o padrão é esse. Primeiro dia, abertura. Segundo dia, o decorrer, né, daqueles eventos. E o terceiro dia, o final, a revelação e o fim dos assassinos. Aqui, na vida real, aconteceu muito corrida as coisas. Como eu mencionei, em 36 horas ocorreram 5 assassinatos. É claro, o assassino foi pego aí 7 semanas depois desses assassinatos, mas
tudo ocorreu muito rápido, foi uma coisa muito frenética, né? Além do fato também, né, de que existia a hipótese, a polícia trabalhava com a hipótese de serem dois assassinos, Edward Humphrey e Danny Rowling. Depois perceberam que o Edward Humphrey não tinha nada a ver, mas até então era muito visível essa ideia de que eram dois assassinos. Em Pânico, na grande maioria dos filmes, é dois assassinos que cometem as atrocidades vistas nos filmes. Então, é outro ponto em que foi inspirado a vida real, não é? E outro ponto que realmente é característico, né, tanto do Pânico quanto da vida real, foi a forma de como as vítimas foram mortas, a facadas. Então, isso é uma cena assim difícil de imaginar, né? Encontrar, como eu mencionei, o corpo de uma pessoa ali na cama e a cabeça olhando para ela. É uma coisa muito bizarra, é assustador mesmo. E isso tudo aconteceu de verdade, pessoal. Então, é como eu mencionei no começo do vídeo, nada se cria, tudo se copia. E esse evento ficou marcado na cidade de Gainesville. Existe lá uma parede onde até hoje fazem homenagem a essas 5 vítimas. E é isso, pessoal. Essa foi a história do assassino de Gainesville, o serial killer que inspirou a franquia Pânico. E bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se quiserem comentar alguma coisa, vão aqui e comentem que eu respondo se for necessário. Tá bom, pessoal? Então até o próximo vídeo. Tchau!